Grande Prêmio do Bahrein, o Por Cima da Zebra está de volta. Sempre lembrando, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo e siga o nosso Instagram no @Por Cima da Zebra. E aí, Rafa? Olá, pessoal. Mais um GP aí nesse final de semana, né? Um GP bem agitado, talvez o melhor da temporada até aqui, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá no Bahrein. Grande começou bem para o Brasil, com mais uma vitória do Rafa Câmara, seu xará, Eu na ah, Fórmula 3, Rafa. Isso aí, o menino, segunda vitória, né? Mas o menino é promissor, muito bom e já é líder do campeonato, né? Já é o homem a ser batido. Ele está liderando o campeonato com uma boa vantagem para o segundo colocado. E vamos aos treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein. Uma situação inusitada com a Aston Martin de Fernando Alonso. Pois é, o Alonso ficou sem volante. O volante saiu na mão dele. E ele ficou lá de passageiro, né, ele conseguiu recolocar o volante, mas deve ser um baita de um susto no Fórmula 1 a 300 quilômetros por hora, o volante sair na sua mão. Eu só ia complementar que a situação vai ficando cada vez mais dramática na Aston Martin, né, tanto para Alonso como para o seu companheiro, o grande Lance Stroll. E tivemos também o treino do Drogovic, né, pela Aston Martin, no primeiro Outro, treino livre. já no primeiro treino livre, ele ficou ali a menos de um décimo Do Lance Stroll. do Lance Stroll, diferença irrisória ali para um piloto que dirige esporadicamente o Fórmula 1. Exatamente, já mostrou que é um cara talentoso, já tinha mostrado nas outras oportunidades que teve, né, e agora mais uma vez mostrando que tá no páreo, né. O único problema é que o Lance Stroll é o dono da bola, né, então, na hora que ele quiser ele pega a bola e vai embora e acaba com a brincadeira de todo mundo. E o Drogovic confirmou que ele tem algumas negociações ali com a Cadillac, só que ele falou que também outros pilotos estão conversando, então tá todo mundo conversando, são 2 vagas novas que vão abrir para 2026 e 26 e tem que tentar uma negociação, ele que já pilota pra Cadillac no WEC. Eu acredito que deva ser uma vaga, né, porque a outra vaga vai ser de um americano. A Cadillac ela vem com a Andretti Green por trás. E eles vão trazer o americano, provavelmente o Colton Herta, né. É, o Colton Herta que foi muito falado à época. E no qualificatório, tivemos ali no Q1 o Verstappen cometendo um errinho ali logo na sua primeira tentativa. Verstappen, que a Red Bull que não se acertou em momento algum durante esse final de semana. Foi na raça ali. E mas os eliminados ali no Q1 foram o Albon, o Lawson, o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto, Stroll e o Berman. O Albon que acabou sendo prejudicado, né, a FIA acabou demorando 40 minutos após o término do classificatório para deletar a volta do Nico Hülkenberg. Com isso, o Albon passaria ao Q2 e ele acabou sendo prejudicado, por isso ele ganhou somente a posição ali do Hülkenberg e largou na 15ª posição. É, E já já no já tem dado umas mancadas assim, né. Eles têm já não é de agora que eles têm dado esse tipo de mancada, né. eles deixam para investigar depois, principalmente essa questão de limites de pista, que foi o caso, é algo que tem que ser resolvido ali na hora. Sim, Aí porque tem é a imagem. nítido, né, você tem imagem. O Doce teve uma batida ali, acabou destruindo a Haas, o Esteban Ocon, chamando a bandeira vermelha. Pois é, coincidentemente foi no mesmo local onde o Grosjean bateu há 3 anos atrás, 4 anos atrás, só que foi do outro lado, né, mas foi no mesmo ponto, na pista, só que do outro lado da pista. Eh E foi uma na verdade a pancada pelas imagens não foi muito forte, né, mas foi o jeito que ela pegou e acabou destruindo toda a parte traseira do carro. E durante essa bandeira vermelha, as 2 Mercedes, voltaram um pouquinho antes ali, na saída para o pit lane e acabaram sendo punidas ali, o Kimi Antonelli e o George Russell perderam uma posição no grid de largada para o domingo. E foram eliminados no Q2 o Dohan, o Hadjar, o Hülkenberg, Alonso
e o Ocon que acabou batendo. E já no Q3, uma volta espetacular de Oscar Piastri. Isso aí, o menino australiano tá com o pé pesado, veio bem em todas as provas, na verdade, né. Acontece que na Austrália ele acabou errando e se prejudicou por conta da chuva, né. Eh, mas ele tá bem, já é a segunda vitória em 4 corridas esse ano, então um forte candidato ao título. É, tá chegando forte ali no seu companheiro de equipe, o Lando Norris, que não fez um Q3 muito bom, ele errou na sua volta, acabou ficando na sexta colocação, uma posição à frente do Verstappen, que também não conseguiu fazer um grande qualificatório, e destaque para o Tsunoda, que acabou passando para o Q3 pela primeira vez, as duas Red Bulls no Q3. Isso aí, embora o Tsunoda tenha ficado lá atrás no Q3, ele conseguiu passar, isso já é um ponto positivo aí, provavelmente o Tsunoda vai permanecer aí no na Red Bull, né, a gente tinha uma teve uma ascensão do Tsunoda para o GP do Japão, pra Red Bull, eh, já está no segundo GP aí, eh, pela Red Bull, ele se classificou em 10º, né, nesse qualify, mas tudo indica que ele permaneça aí na Red Bull, ao longo do ano, a não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra que vai fazer o japonês ser chutado aí da Red Bull, que eu acho bem pouco provável. O Russell, que acabou perdendo a segunda colocação no grid, largou em terceiro e fez uma grande largada, né, Rafa? Fez uma grande largada, foi para cima do Norris, do Piastri, desculpa, chegou até a travar o freio, né, tentou uma ultrapassagem por fora, não conseguiu, mas fez uma excelente largada e se manteve ali, na caça ao Piastri, de forma, não bem sucedida, uma vez que o Piastri sobrou nesse final de semana. É que quem novamente cometeu o erro foi Lando Norris. Ele até largou bem, mas foi para a terceira colocação, mas cometeu um grave erro na hora de parar no grid, e o Verstappen deu aquela caguetada nele ali, já chamando no rádio: "Olha, o Norris está fora de posição". O Norris ele tem potencial para ser campeão, mas ele não vai ser campeão enquanto ele estiver cometendo esse tipo de erro, não vai. Norris é um piloto muito bom, porém ele erra muito. E não é só errar, esse tipo de erro, muitas vezes ele entra em algumas, discussões ali com o time desnecessárias, e isso acaba o prejudicando como piloto. Então ele não vai ser campeão enquanto ele tiver esse comportamento. É, ele comete muitos erros, tomou os 5 segundos aí por esse erro bobo durante, a largada ali, parando no grid. Já havia cometido o erro durante o quali, e é uma diferença que a gente vê com o Piastri. O Piastri é aquele cara frio, lembra até um pouco do Kimi, né, o Kimi Sim, Raikkonen, era e extremamente frio. muito frio, muito calculista, um reloginho, consistente, né. O Norris é um piloto muito rápido, é um piloto muito veloz, mas esses altos e baixos do Norris acabam prejudicando ele, e enquanto ele não encontrar ali um ponto, eh, de estabilidade, de um modo geral, como piloto, ele não vai conseguir ser campeão. E dessa vez quem fez uma boa estratégia, mas acabou não dando certo por conta do safety car, foi a Ferrari, que ela alongou um pouco mais a permanência dos seus pilotos, tanto do Leclerc quanto do Hamilton na pista. Acabou funcionando, eles foram para frente, o Leclerc até fazendo ultrapassagem em cima do Lando Norris, mas o safety car provocado por um toque entre Carlos Sainz e Yuki Tsunoda. espalhou muitos detritos ali na pista, e com a chamada do safety car acabou, destruiu
o sonho ferrarista ali, o trabalho da Ferrari, a estratégia que vinha se pagando até o momento, né, Rafa? Exatamente. Eles vieram bem, vieram escalando o pelotão, não só o Leclerc, acho que o Hamilton fez uma ótima corrida, fez muitas ultrapassagens, brigou bastante, estava competitivo, mas a Ferrari tá naquela fase de azar, né, o cenário não favorece, sempre acontece alguma coisa aí que derruba a estratégia deles, né, tem aquela nuvem negra pairando sobre Maranello. O que foi estranho foi a votação escolherem o Hamilton como o melhor o piloto do dia. Mas o Piastri fez uma corrida espetacular, geralmente não dão pro líder, para o vencedor da corrida, mas na minha opinião quem fez uma corrida enfrentando muitos problemas, se manteve ali na 2ª colocação e segurou ainda o Norris no final, foi George Russell. Sim. Sim, no final o Russell estava com muitos problemas, eletrônicos no carro, né, inclusive, teve uma abertura acidental aí da asa móvel fora do ponto de abertura, né, e por conta de uma pane eletrônica no carro, e mesmo com todos esses problemas ele conseguiu segurar aí o Norris, foi uma disputa boa que no final da corrida o Norris foi para cima, tentou ultrapassar, mas mesmo assim o Russell conseguiu manter a posição. O Norris que novamente errou na saída do safety car, ele ficou encaixotado atrás do Leclerc, o Hamilton fez a ultrapassagem nele e logo em seguida ele fez a ultrapassagem no Hamilton, mas por fora da pista, ali o track limits, ali a própria equipe falou: "Não, devolve", aí depois ele retornou ali, conseguiu a diferença do carro é muito grande entre a Ferrari e a McLaren. Exatamente. E novamente ele cometeu mais um erro ali na tentativa de ultrapassar o Charles Leclerc. O Leclerc segurou bastante ele ali, atrás durante algumas voltas, já no finzinho da corrida. Sim, é. O Leclerc fez o procedimento correto, né, inclusive, antecipando a frenagem para tentar dar o X, né, mas não contava com o erro ali do Norris que realmente não conseguiu. Quem fez uma corrida muito difícil, o carro não se encontrava bem durante todo o final de semana, também foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. Exato, o Gabriel Bortoleto ele enfrentou dificuldades, ele fez uma corrida meio apagada, não por conta dele, mas por conta mais do carro, porém uma ressalva, eu acho que, como eu disse no podcast anterior, eu ainda acho que o Bortoleto tá largando mal. Ele precisa dar uma evoluída nesse quesito aí. Eh, ele é um piloto excelente, ele tá com todos os outros skills dele, evoluindo muito bem, mas a largada eu não sei se é algum problema do carro, tá, ou se é algum problema de adaptação dele, mas as largadas dele não têm sido, na minha opinião, abaixo do esperado. Tirando isso, ele teve os problemas com o carro, ele mesmo na entrevista falou que o carro estava muito difícil de guiar, e terminou aí na 18ª posição no GP, né. Até durante a entrevista pós-corrida, ele falou que o carro atrás quando ele chegava ali atrás do Stroll, ele tinha até mais ritmo para passar, mas quando chegava, o carro ficava inguiável, segundo as palavras do Gabriel Bortoleto. Fora do ar sujo, ele conseguia manter o carro um pouco melhor, mas quando chegava próximo ali do tráfego, realmente ele não tinha condições, não conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Lance Stroll. E a própria equipe reconheceu isso, né, e pediu desculpas ao Bortoleto por ter entregue um carro com esse tipo de deficiência, né. Então já existe um reconhecimento da equipe de que o carro não funcionou bem aí, quando pegava uma área de turbulência. Não, e realmente nós temos que todos têm que entender, eu vejo algumas pessoas já criticando, mas a Sauber é o pior carro da Fórmula 1 nesse momento, é um carro difícil de andar, é a chamada cadeira elétrica. Então, é um ano de aprendizado para o Sim. Bortoleto, e é bom, porque ele está lidando com todas as dificuldades que um piloto poderia ter durante a temporada. Não, e além da Sauber ser a pior equipe, o Bortoleto está em uma curva de aprendizado. Quer dizer, ele é um piloto jovem,
há 2 anos atrás ele estava pilotando um Fórmula 3, né. Então assim, se a gente for avaliar a performance do Bortoleto considerando o carro que ele dirige, ele está fazendo um excelente trabalho, né. É o que eu falei, ele tem, na minha opinião, uma certa deficiência na largada, mas nos outros quesitos ele vai muito bem. E esse probleminha de largada que eu entendo que seja um problema, eh, que ele tenha, ele consegue superar isso tranquilamente, ele é um piloto muito bom, ele vai superar, né. A curva de aprendizado dele é muito boa, tanto se viu na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Ele não vai ganhar corrida esse ano, ele não vai chegar nos top 3. A gente tem que, considerar a realidade, né. E é até injusto, né, Rafa, querer compará-lo com o Antonelli, com o Hadjar, até mesmo com o Berman, que estão em alguns carros que é muito melhor do que a São mais bem nascidos do que o carro dele. principalmente o Antonelli. Sim, o Antonelli, além de ser um piloto, olha, eu sempre tive algumas ressalvas com o Antonelli quando assisti ele na Fórmula 2, mas eu mordi a língua, viu, porque ele tá fazendo um excelente trabalho. Ok, ele tem um carro muito bom, mas reconheçamos, o Antonelli tem feito um trabalho muito bom, é um baita de um piloto, defendeu, ultrapassou, eh se livrou de ser acertado ali, agora eu não vou me recordar quem foi, que embarrigou a curva ali, quase acertou o Antonelli. Eh, cara, visão de piloto, o moleque é bom. Ele não pontuou, mas também entregou o carro inteiro para a equipe no final da corrida. Ele fez uma boa corrida, ele fez uma boa corrida. E a vitória de Oscar Piastri, espera aí, Isso aí, esse garoto espera, aí só um minuto. vai brigar com E tivemos a vitória de Oscar Piastri. esse menino aí é forte candidato ao título, na minha opinião, ele vai brigar pelo título. Não sei com quem ainda. Eu acho ele mais maduro que o Norris para disputar o título. Muito mais, muito mais. Na minha opinião, ele está muito mais bem preparado para ser um campeão do que o Lando Norris. Ele tem mais cara de campeão do que o Norris, inclusive. O Norris ainda tem falhas que ele precisa corrigir. Talvez seja aquele muito bonzinho, o piloto muito risadinha. Lembra um pouco até o olha, que eu vou cortar. O Daniel Ricciardo, que era um piloto boa praça, risadinha, mas na hora Brincalhão, né, era mas o Ricardo, eu acho que o Ricardo ainda era mais faca nos dentes. assim, não, tanto que quando teve a primeira vitória da McLaren depois de um bom tempo, quem venceu foi o Ricardo com o Norris na segunda colocação. Eu acho que o Norris, ele é muito questionador de ordem de equipe, ele é muito birrento, ele é muito, ele demora para aceitar alguma decisão tomada contra ele, né, desde o pô, a gente tem um exemplo claro que foi na Rússia, né, quando era para ser a primeira vitória dele, ele não quis, eh, e ele era muito mais cru do que ele é hoje. Mas na minha opinião, a cabeça dele lá de Sochi, tem sido a mesma cabeça de atual. Então parece que ele, mentalmente ele não evoluiu. Ele evoluiu como piloto, ele é mais rápido, ele é um piloto competitivo, embora erre bastante ainda, mas a cabeça dele ainda ficou naquela de: "Ah, eu vou fazer o que eu achar melhor", né. O ano passado ele tomou umas broncas ali da McLaren, falando: "Ó, aqui nós somos um time, a gente ganha junto e perde junto, né, você sempre vai depender do teu time aí para conquistar", né. E deram umas indiretas para ele, porque ele acaba contestando algumas, ordens que não eram favoráveis a ele, troca de posição, alguma coisa que favorecia mais o Piastri do que ele.
Isso não é uma postura de um cara que, joga junto com a equipe e quer ser campeão. Se ele quiser contestar, as ordens da equipe, que ele seja melhor que o Verstappen, aí ele pode fazer o que ele quiser. Mas a gente ela meio abaixo disso. Exatamente. Pô, e cigano ele não sou. Ele chorou lá na Hungria, foi na Hungria no passado, que a equipe chamou ele antes e acabou fazendo um undercut no Piastri, aí depois a equipe pediu para devolver porque estava protegendo ele. Ele fez todo aquele choro. Ele deveria ter batido ali no volante, vamos falar, bater na mesa, não, bate ali no volante, eu não vou devolver, tô disputando o título e boa. Não, ele fez toda aquela cena para no final devolver a posição. Então, É isso aí. Aí. o Verstappen jamais devolveria uma posição dessa. Só que o Verstappen entregaria nada menos do que a vitória. Essa que é a diferença do campeão para ele. O Verstappen se garante. O Verstappen ele pode não concordar com a equipe, ele pode contestar as ordens da equipe, mas ele se garante. Ele vai lá e vai entregar melhor do que a equipe esperava. O Norris ainda não está em condições de fazer isso. E tivemos a vitória de Oscar Piastri, seguido por George Russell e Lando Norris fechando o pódio. As Ferraris ficaram na quarta e quinta colocações com Leclerc e Hamilton. Verstappen chegou na sexta colocação, seguido por Gasly. A Alpine, que fez os seus primeiros pontinhos no campeonato, seguido por Ocon, Tsunoda e Berman, na décima colocação, marcando mais um pontinho para a Haas. Antonelli dessa vez não pontuou, seguido por Albon, Hülkenberg, que acabou sendo desclassificado pela medida da prancha no final da corrida, Isaac Hadjar, Dohan, Alonso, Lawson, Stroll e Bortoleto na 18ª colocação. E o Sainz, que acabou tendo aquele toque com o Tsunoda, acabou não completando a corrida, Rafa. Aí fez um buraco na lateral do carro do Sainz. O Sainz que inclusive ele acabou sendo punido em 5 segundos, só que como ele acabou abandonando a corrida, ele vai levar 3 posições para a próxima corrida no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Que já é no próximo final de semana. E vamos para o Campeonato Mundial de Pilotos. Liderança ainda de Lando Norris com 77 pontos. Na cola dele ali, chegando Oscar Piastri, entrou na briga de vez pelo Campeonato Mundial com 74 pontos. E Verstappen com 69 pontos na terceira colocação. E Russell com 63 pontos na quarta colocação. São os pilotos que podemos colocar aí na disputa do campeonato. Abaixo ali vem a Ferrari de Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Hamilton, Albon, Ocon, Stroll. Esses são os 10 primeiros colocados. O Gasly fez 6 pontos, o Hülkenberg com seus 6 pontos da estreia na Austrália, seguido por Berman, Hadjar, Tsunoda e Carlos Sainz com um pontinho. Ainda não pontuaram Lawson, Bortoleto, Alonso e Jack Dohan. E o Mundial de Construtores, liderança consolidada da McLaren com 151 pontos, seguido pela Mercedes com 93. A Red Bull está com 71 pontos. A Ferrari vem na quarta colocação, seguida pela Haas, a Williams e a Aston Martin. A Racing Bulls na oitava colocação, seguido pela Sauber e pela Alpine, que marcou seus primeiros pontos no campeonato, Rafa. Isso aí. Agora toda a equipe já tem pontos aí nesse campeonato, né? É uma coisa que a gente não via nos últimos anos. Sempre tinha alguém zeradinho. O ano passado a Sauber marcou na última corrida só, né? E tivemos ainda no final de semana, lá no Bahrein, a reunião pela volta dos motores V10. Colocaram contra a volta dos V10 a Audi, a Mercedes e a Honda. Red Bull, Ferrari e Cadillac foram a favor. Então, como não houve unanimidade, a conversa esfriou, mas eles não enterraram a volta dos motores V10 ou V8. Eles vão voltar a conversar mais para frente sobre essa possibilidade, talvez para 2029 ou 2031. E eles querem manter alguma eletrificação nos motores ali, falando talvez até da volta do KERS, Rafa. Sim, eu acho que a eletrificação ela é uma coisa que chegou para ficar, tá? Dificilmente a gente vai voltar a ter um carro puramente a combustão, né. Eh, a Indy, que é uma categoria americana,
tem hoje a eletrificação dos carros. Acho que só a NASCAR, que aí é muito raiz mesmo, motor puramente a combustão. Mas na Fórmula 1 é um pensamento, sim, trazer os motores, V8 ou V10, é o que o público quer, né, o público pede muito isso, mas a questão de eletrificação veio para ficar. A Fórmula 1 é um laboratório, né, é um laboratório para as montadoras, então e hoje a gente tem carros híbridos, carros puramente elétricos, então tudo isso surgiu através de laboratórios como a Fórmula 1, né, então vai sim ter, eu acredito que vai ter alguma coisa mesmo com a eletrificação dos carros, mesmo tendo lá na frente favorável a adoção desses motores aí, V6, V6 é o atual, né, um V8 ou um V10 puro. Vamos para o resultado do nosso bolão. Desta vez, olha aí, acertei o pole, a vitória de Piastri e a terceira colocação de Lando Norris. O Paulão acertou a pole e a primeira colocação de Oscar Piastri e dessa vez quem zerou foi você, Rafa. E eu tô deixando vocês brincar. E agora temos o resultado do nosso campeonato do bolão. Você segue na liderança ali com 4 pontos. Cheguei ali, ó, empatado com você também, 4 pontinhos. E o Paulão, ele evoluiu também ali, ó, 3 pontinhos e embolou o nosso campeonato. Tá que É. nem o campeonato da Fórmula 1 ali entre Piastri e Norris. Embolado. Isso que eu ia falar, eu tô querendo o Norris, dei uma patinada no Bahrein aí, vamos ver se eu me recupero na próxima. E para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, tá aqui, ó. Deixa eu pegar o celular aqui, ó. O Paulão mandou o palpite dele, né? A pole novamente de Oscar Piastri, vitória do Piastri, segunda colocação de Lando Norris, na terceira colocação ele palpitou pelo George Russell. E a posição da zebra ficou na sequência, dessa vez a posição da zebra é a quarta colocação. E o Paulão, a zebra, ele opinou aqui por Charles Leclerc, Rafa. E você? Vamos lá. Pole eu vou de Piastri, vitória eu vou de, cara, eu vou de Norris. Segundo Piastri, terceiro Verstappen. E o quarto eu vou de George Russell. George Russell na quarta colocação. Eu vou fazer uma aposta um pouco ousada para pole position lá na Arábia Saudita. Teremos uma pole position de George Russell, com vitória de Oscar Piastri, Russell na segunda colocação, Norris na terceira colocação, e na zebra nós vamos ter Lewis Hamilton. Vai chegar ali na posição fora do pódio, rapaz. Não sabia que você ia colocar uma Ferrari no meio. Ah, não precisa. E vamos para os horários aí, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Às 10h30 da manhã da sexta-feira, teremos o primeiro treino livre, às 2 horas da tarde, e o treino livre 2, no dia 18. Dia 19, o treino livre 3, às 10h30 da manhã, e a qualificação às 14 horas do dia 19. E no domingo, dia 20, a corrida às 14 horas, Rafa. Boa. Bom horário pra gente almoçar e curtir aí uma Fórmula 1 tranquilinho em casa. Uma pista desafiadora, rápida, Rápida, com um muro muito próximo. Eu gosto dessa pista, acho que ela desafia ali os pilotos. é uma pista interessante, é uma pista interessante. Tá há uns 4 anos no calendário, é uma pista relativamente nova, e eu também gosto dessa pista, assim, acho que vai ser uma corrida bem bacana. E é isso aí. Gostaria de pedir a todos ali para deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal. Também estamos lá no Instagram, no arroba por cima da zebra. Então, semana que vem estaremos de volta para falar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Um abraço a todos!